Olá, eu sou José Roberto Stagliório. Estamos mais uma vez aqui na TV Mundi apresentando o programa Emprego em Carteira. Patrocínio Inforcomp, uma empresa especializada em soluções para a área de departamento pessoal, como softwares de folha de pagamento, ponto eletrônico e relógio de ponto eletrônico. Quem quiser dar sugestão para o programa, por favor, envie e-mail para empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Pessoal, no programa anterior a gente estava trabalhando em cima de uma planilha sobre encargos sociais, encargos trabalhistas. Então, pessoal, o objetivo desta matéria é falar sobre custo Brasil. Dá uma visão, desta vez, pelo lado empresarial. Quanto custa realmente para o empresário ter um funcionário na sua empresa? É um custo bastante alto. Todo mundo fala, o custo do Brasil é alto, o encargo social é alto, mas ninguém explica exatamente o que é esse alto, por que fica tão alto assim? Então, nós mostramos na semana passada uma planilha e no bloco seguinte nós vamos voltar a essa planilha para dar um pouco mais de detalhe para vocês. O importante é a gente saber que nós estamos numa fase bastante difícil no Brasil, aliás, no mundo inteiro, que é a concorrência chinesa. Ela não é a única responsável pelos problemas que está tendo na Europa, mas ela se soma a esses problemas, ela agrava os problemas que estão acontecendo na Europa. Por quê? Porque a entrada do produto chinês tira a mão de obra local. E isso está acontecendo no Brasil. Já há muitos anos que isso está acontecendo e está num crescente. Há cerca de 20 anos atrás, eu participei de um grupo empresarial no Sebrae e nesse grupo tinha um fabricante de cabo de impressora. E naquela época ele participou de uma feira e apareceram os chineses e ofereceram para ele, ofereceram trazer um containers de cabo, e que ele passasse a vender esse cabo em vez de fabricar. E ele achou aquilo ótimo, na época parecia mesmo ótimo, talvez pela nossa inexperiência e inocência, E o que aconteceu naquela época? Ele parou de fabricar, demitiu os funcionários e passou a revender produtos chineses. E aqueles funcionários que ele perdeu, que ele demitiu? E isso está vindo assim, paulatinamente crescendo devagarinho, matando os nossos empregos. Eu, recentemente, minha empresa participou de um projeto do novo relógio de ponto eletrônico. Então, nós, como outros fabricantes, investimos no projeto de um novo ponto eletrônico, e, de repente, o governo brasileiro aprovou a entrada dos chineses. Então, aconteceu com a gente a mesma coisa. Então, até grandes fabricantes, eu já falei sobre isso, grandes fabricantes nacionais resolveram optar por vender o produto chinês. E aí? Aí é demissão. Eu estou aqui numa encruzilhada. Eu tenho a minha própria fabricação, tenho os meus funcionários, que gostaria de mantê-lo. Eu acho que isto é a obrigação do empresário, essa é a vocação do empresário. E tem muita gente, tem muito empresário sério nesse país que quer gerar emprego. Muitos. E o que eu vou fazer, gente? A concorrência chinesa entrou, eles abriram, então eu tenho que caminho que eu vou tomar? Se eu continuar fabricando aqui, eu vou ter o seguinte problema: meu preço não fica competitivo. Então eu posso terceirizar a minha produção, posso mandar produzir na China e trazer para cá e ficar competitivo com o meu próprio produto. Mas aí o que eu vou fazer? Tirei o emprego aqui no Brasil. Ou
vou concorrer com os meus, também com os chineses do mercado. Vou também revender produto chinês e, da mesma forma, vamos perder emprego. Mas eu sou teimoso, né? Eu sou teimoso, eu vou continuar fabricando o produto aqui no Brasil e gerando empregos. Então, gente, a gente tem que se preocupar bastante com isto, né? Parece até que a presidente Dilma já está também bastante preocupada com isto, né? O Brasil já há alguns tempos atrás que criou o conceito da pequena empresa, da microempresa, aonde os encargos são menores do que esses que eu apresentei. A Dilma está falando hoje em desoneração da folha de pagamento. O que é desoneração da folha de pagamento? É justamente diminuir esses encargos que a gente está falando, né? E essa diminuição de encargos, ela é extremamente necessária. Então, eu volto a dizer, eu martelo, eu vou insistir muito nisso. Se a gente não tiver uma política diferenciada, com menos encargo social para o empresário vai dar o jeito dele, né? O empresário vai dar o jeito dele. Ele, como empresário, tem a obrigação de não tomar prejuízo na empresa dele. Na hora que fica mais fácil, a tentação é muito grande. A hora que fica mais fácil, o que ele vai fazer? Vai importar o produto chinês. E nós não queremos isso. Nós queremos que o trabalho seja aqui no Brasil. Então não adianta os políticos ficarem inventando cada vez mais coisas. Não, agora, daqui a pouco tem um político que vem aqui e inventa. Agora vocês têm que pagar o 14º salário, né? Oh, legal, trabalhando pelo povo, o meu partido é que criou o 14º salário. Só que fica mais caro para o empresário. Vai entrar mais produto chinês no mercado, né? Já me arrependi até de ter falado do 14º salário. Vai que algum dito político escuta e fala, oh, que boa ideia, hein? Então, é muito fácil, né, fazer milagre com o santo dos outros, que é o que faz o político, né? Não, criei isso, criei aquilo, e aí o encargo fica grande, você não consegue manter o produto no mercado e a chinesada vem e pum na gente. E desemprego. Pessoal, vamos para um rápido intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o nosso programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, patrocínio Inforcomp. Hoje estamos falando sobre encargos sociais. Vamos voltar naquela planilha que nós mostramos na semana passada, onde está encargo por encargo, bem detalhadinho para vocês. Então vamos rever um pouquinho do que nós falamos na semana passada. A gente na semana passada mostrou pela planilha que existem vários encargos. Inferimos um salário de R$1.000 e depois falamos que, além do salário, tem o INSS, o INSS do trabalhador, imposto de renda, fundo de garantia, férias, INSS das férias, INSS do trabalhador nas férias, salário família, vale transporte, vale refeição. E mostramos que tudo isto dá cerca de 111% de acréscimo. Então, gente, o que acontece? A gente inferiu aqui um salário de R$1.000 e mostramos que a empresa desembolsa R$2.100 em vez de um salário de R$1.000. E isto falando o que a gente chama de mínimo, de básico. Existem mais um monte de outros possíveis custos. Vamos rever aqui. Eu posso ter insalubridade, periculosidade, adicional noturna, adicional transferência, seguro de vida, anuênio, biênio, cesta básica, PTR. Se a empresa tiver mais essas coisas, vai facinho para 200%, o triplo do salário do funcionário. Então, se eu tenho um funcionário que ganha R$1.000, eu vou na prática gastar entre R$2.000 e R$3.000. Se eu tenho um funcionário que ganha R$3.000, eu vou gastar entre R$6.000 e R$9.000 com ele. É isto que é o tão falado, bendito do encargo social. E não para por aqui, não. Não pense que é só isso.
Hein? A empresa que não pensa em outras coisas pode tomar prejuízo. Quer ver? Veja, gente, eu tenho também nessa planilha o seguinte, e aluguel? Se hoje eu tenho 2 funcionários, amanhã eu vou passar para 20, eu vou ter que mudar de imóvel. Então, a conta correta é pegar o valor do aluguel e dividir pela quantidade de funcionários. Aí a conta de luz, a mesma coisa. Tem que pegar o que eu pago de conta de luz e dividir pelos funcionários. É claro que quando é uma indústria, não é só o funcionário que está gastando a luz, né? Tem os equipamentos também, então a gente precisa saber dividir isso corretamente. E a parte de internet? E os custos de telefonia? Tudo isso custa, gente, tudo isso custa. Para você manter uma equipe, tudo isso custa. Quer dizer, eu coloquei aqui na minha planilha o espaço físico, que é o aluguel, conta de luz, conta de água, conta de telefone, conta de internet, computadores, material de escritório, processamento da folha de pagamento. Quando você bota número em tudo isso, cara, é muito, mas muito grande o encargo social que a gente paga. Por isso que não dá para concorrer com os chineses. Que mágica que nós vamos fazer? Só fazendo mágica para concorrer com os chineses nisso daí. Pô, é muita coisa. É muita coisa. Hein? E para quem vai isso? E o mais duro ainda é você saber que você paga um INSS alto, né? E não tem a reciprocidade disso. Infelizmente, eu tive nesta semana um acidente com um funcionário meu, funcionário antigo, já de muitos anos comigo, e sofreu um acidente, note, ele sofreu um acidente sábado à noite. Sofreu um acidente de moto sábado à noite. Né? A mulher dele só avisou a empresa na segunda-feira de manhã. E ainda disse, olha, o horário de visita é às 4 horas da tarde. Então, na segunda-feira, 4 horas da tarde, quer dizer, já 2 dias depois, a gente foi visitar o funcionário e procura num hospital um mundo de maca pelo caminho. Aquilo que a gente vê às vezes em reportagem, eu vi pela primeira vez no real. Um monte de maca, tudo espalhada no corredor, dos 2 lados do corredor, não dava nem para passar. E eu procurando aonde é que ele estava, em que sala que ele estava. E depois de procurar um monte de vezes, aí alguém me falou, é um dos caras que está lá no corredor. Eu já tinha passado por ele várias vezes. Aí vi meu funcionário lá na maca, quer dizer, praticamente 48 horas depois, ele ainda estava na maca. Aí eu perguntei para a esposa dele, mas você não ligou para o convênio? A empresa tem convênio. Ah, liguei, mas eles falaram que não tem vaga. Falei, poxa, aí pela empresa, eu liguei para o convênio pela empresa, forçamos o convênio e conseguimos a vaga para o meu funcionário. Aí ele foi transferido para um hospital do convênio. Hein? E foi um acidente sério, né? Falaram que o fato dele ter ficado 2 dias na maca, ele correu perigo de vida, que ele sofreu problema na coluna vertebral e que ele tinha que operar imediatamente. Então tá bom, então vai operar, ele já estava na UTI e vai operar. E a operação foi marcada já para o dia seguinte. Hein? Quando a gente foi para sair para visitá-lo no dia seguinte, olha, a operação foi adiada para mais 2 dias, porque não tinha médico suficiente para fazer as cirurgias do dia. Quer dizer, eu estou com um funcionário lá, com perigo de ficar paraplégico, com perigo de morrer, e eu pago o convênio. Quer dizer, então, a gente paga o INSS, a parte empresa, ele paga a parte dele. Ele ficou 2 dias na maca no INSS e o convênio meu, que nós pagamos também, não tinha arrumado vaga. Ele foi transferido. Agora não tem médico para operar. Pô, então é duro pagar isso. Porque quando você paga alguma coisa e ainda tem benefício, bom, legal. Né? Eu estou com um funcionário com perigo de vida, com perigo de ficar paraplégico e ainda não foi operado. Está marcado para mais um dia para frente. E agora até sendo frio, né? Vou sair da emoção desse meu funcionário de muitos anos comigo. Ele sofreu um acidente no sábado à noite, né? E além de tudo isso,
a empresa vai ter que pagar os primeiros 15 dias. Por que eu tenho que pagar os 15 dias? O que eu tenho a ver com isso? Né? O INSS é que tinha que pagar, quer dizer, eu já pago o INSS, ele paga também, e ele teve um acidente fora do ambiente de trabalho, eu tenho que pagar os 15 dias. Pô, que é isso? Sabe onde nós estamos? Então, gente, realmente é preciso que o governo olhe para esta área trabalhista. Hein? Quer dizer, eu já tenho um encargo de pagar convênio porque o INSS não funciona. Hein? Eu não sei onde é que nós vamos chegar. E os políticos estão aí, inventando encargos sociais. Nós estamos no ano eleitoral, quer coisa melhor do que inventar mais um benefício para o funcionário? Gente, vamos para o intervalo, voltamos já. Estamos de volta com o programa Emprego em Carteira, aqui na TV Mundi, patrocínio Inforcomp. Quem quiser dar sugestões ou críticas ao programa, envie e-mail para empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Vamos voltar então à questão aqui, né, que são os encargos sociais. Eu vou mostrar agora nessa planilha, né, quando o empregador, paga o INSS, para quem que vai esse dinheiro? Então, eu estou falando, é claro que não é de pequena empresa, né, da microempresa, que não é exatamente esse encargo, de empresas normais, vamos chamar assim. Então, vamos lá. INSS. Então, pegando sempre aquele exemplo de R$1.000, né, na verdade, a maioria das empresas paga 25,8%, que é R$258. Tá? Para onde vai esse R$258? 20%, R$200, vai para o INSS. R$25, 2,5%, vai para o salário educação. Né? Não precisa nem pensar muito, né? Nossa, que beleza essa educação que a gente tem nesse país. O INCRA, 0,2%, R$2. INCRA? O que é INCRA? Uma empresa que está aqui em São Paulo, né? Não tem nada que ver com agropecuária, com nada, eu estou pagando 0,2% para o INCRA. Isso nós estamos falando uma empresa. Não vão, por favor, fazer aquela conta, pegar isso daí e multiplicar pela quantidade de empresas que tem, que vocês vão chegar num número que vocês vão ficar chateados. Não faça essa conta, não. Aí vamos lá. SENAC ou SESI, depende se é comércio ou indústria, 1%. Então, 1% vai para o SENAC ou SESI. Depois nós vamos pensar, né, se a gente está tendo retorno disso. SESC. O SESC leva 1,5%, ou seja, nesse exemplo, R$15. E o SEBRAE, né, leva 0,6%, que é R$6. Então, na verdade, quando a gente fala que a gente paga 20% direto para o INSS e o resto são para esses outros órgãos, SESC, SENAC, INCRA, SEBRAE, né? E a gente fica pensando aqui, né? Pô, será que... Quanto dinheiro? Eu peguei um salário de R$1.000, só para facilitar, fazer conta redonda. A gente sabe que a média no Brasil hoje é cerca de R$1.700, segundo aí alguns índices que a gente tem acesso. Ou seja, e quantas carteiras assinadas nós temos no Brasil? 100 milhões? Esse número também nunca a gente sabe exatamente. Então, a gente imagina quanto é que vai de dinheiro para todos esses órgãos. Será que nós precisamos de tudo isso? Será que nós temos o retorno desses 20% do INSS? Eu acabei de falar no bloco anterior que eu não tive nada. Meu funcionário ficou 2 dias deitado na maca, no corredor. Hein? E que mais? Ainda tem o INSS das férias, é a mesma coisa. O INSS das férias também vai uma parte para o INCRA, uma parte para o SEBRAE, uma parte para todo mundo. Hein? E que mais? 13º salário.
Então, a gente percebe que esse dinheiro vai para outras empresas. Ainda coloquei aqui empresas privadas. Por quê? Eu pago vale transporte, hein? Que vai para quê? Para as empresas de ônibus, né? E o governo não devia pagar isso? Quer dizer, o transporte é caro, né? O funcionário paga 6% e a empresa paga o resto. Então vai lá para as empresas de transporte o dinheiro do empresário. Que mais? Vale refeição. Hoje em dia você não contrata alguém se você não tiver vale refeição na sua empresa. Hein? Quando a gente às vezes vai fazer um recrutamento de um funcionário, como eu já falei até em programas anteriores, a primeira coisa que o cara quer saber é quais são os benefícios. Então ele quer vale transporte, ele quer assistência médica, porque ele sabe que o INSS não tem nada disso. Então o funcionário já acostumou, né? Parece que é uma coisa natural eu pagar assistência médica para o meu funcionário. É natural nada, nós estamos pagando os 20% do INSS. Tinha que dar um retorno disso que a gente está pagando, tinha que ter uma assistência médica decente. No ano passado eu fui visitar meu filho na Austrália e tive um problema de saúde. Eu fui para o hospital público lá na Austrália, excelente, excelente. Aqui no Brasil, a gente já viu que você vai para um hospital público, cara, você está perdido, acabou de acontecer como eu contei para vocês. Então, gente, a gente está vendo que estes encargos sociais, eles são muitos. O governo faz milagre com o santo dos outros, ele inventa coisa para o empregado, para o empresário pagar. Né? E os políticos não param de inventar. Eles querem inventar mais coisa, porque eles querem ganhar votos. Né? E está ficando impossível para o empresário pagar tudo isso. Né? Você fala, coitado do empresário. Não é coitado do empresário, é coitado do trabalhador. Porque quando o empresário está apertado, a empresa está apertada, dificilmente o empresário está. Quem vai perder o emprego é o trabalhador, não é o empresário. O empresário pode até diminuir o lucro. Né? Mas com certeza, quem vai realmente, falando português claro, se ferrar lá na outra ponta, é o trabalhador. Então, quando no Brasil se inventa mais encargos sociais para o empresário pagar o trabalhador, aquele trabalhador que está empregado, realmente naquele momento foi bom. Só que ele pode perder o emprego amanhã. Então, gente, o governo brasileiro precisa ter uma nova postura. E parece que a dona Dilma já está olhando para isso. Ela já está falando em desoneração da folha de pagamento. Gente, eu agradeço a atenção de todos. Aqueles que quiserem ver esta planilha, ter acesso a essa planilha, podem entrar no site da Inforcomp, www.inforcomp.com.br. E quem quiser dar sugestões ao programa, o e-mail é empregoemcarteira@tvmundi.com.br. Eu agradeço a audiência de todos, um bom trabalho para todos.